Os irmãos podem ficar sentados. Nós vamos ler uma passagem bíblica, um texto muito conhecido, né, irmãos? Está no livro de João, capítulo 8, e no versículo de número 44. João 8, 44. Uma passagem conhecida também da igreja, aonde Jesus exorta os fariseus, aos mestres da lei, dizendo: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, é o que diz a palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui dentro deste capítulo 5 de Atos, eu dei um pulinho ali no livro de João 8, 44, para nós entendermos aqui sobre quem é o pai da mentira. Nós sabemos que o pai da mentira, esse título, foi dado a Satanás, ao diabo, tentador. A Bíblia chama ele de pai da mentira, quer dizer que a mentira tem um pai, né? Então por isso que o cristão, o crente, o servo de Deus, passa por muitos desafios, né? Nós passamos por muitos desafios na nossa vida, glórias a Deus, e esses desafios, irmãos, não são desafios fáceis, porque se todos nós, né, entendemos que ser cristão não é fácil, ser um crente verdadeiro não é fácil. Por que não é fácil, pastor? Porque o verdadeiro cristão, ele tem que sempre estar a verdade em seus lábios. A verdade, ela tem que estar apegada em nossos lábios. Nós não podemos usar de engano, de mentira. Glórias a Deus. Eu confesso aos irmãos que desde que eu estava vindo de lá para cá, eu já estava com a palavra dentro do meu coração, e não era essa. Mas quando eu sentei ali, comecei a tocar, né, estava tocando a guitarra, o Espírito de Deus falava para mim sobre essa mensagem. E essa mensagem, eu nem sabia, né, que a irmã Tamares, né, a diaconisa Tamares, estaria aqui hoje gravando esta mensagem. Eu quero dizer para quem está aqui, você que está aqui participando deste culto, e aqueles que vão nos ver através, né, do YouTube ou através do celular, né, aleluias, vai poder ouvir Deus falar com você. A importância de falarmos sempre a verdade, mesmo em meio a situações complexas. Eu quero falar aos irmãos que já aconteceu na minha vida, né, comigo, situações que eu perdi causa na justiça, e não foi uma, foi 2 causas na justiça por falar a verdade. Mas enquanto eu perdi para os homens, eu ganhei para com o meu Deus. Enquanto a gente fala a verdade, nós estamos acrescentando em nós mesmos coisas boas, virtudes que fazem parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vemos em nenhum momento na Bíblia o Senhor Jesus usando de engano, de mentira, de falsidade. Por isso é importante o cristão aprender, quando nós errarmos e alguém perguntar, foi você? Nós devemos dizer, fui eu. Se alguém olhar para nós e dizer, mas você tem coragem de dizer que você errou? Sim, eu errei por esse motivo, foi por esse, por aquele, mas eu errei, mas eu vou consertar. Esse é o verdadeiro cristão. Amém, irmãos? Porque um cristão, né, que se diz cristão e não aceita, né, a correção de Deus, nós precisamos ser corrigidos por Deus todo o tempo. Eu, os irmãos, aquele que vai estar nos vendo, você precisa passar por um processo de Deus. E nós vimos que a igreja, quando começou a crescer aqui no livro de Atos, aconteceu uma coisa muito triste, né? A igreja, que ela começa a crescer de uma forma tremenda.
Nós vamos ver desde o capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida da igreja. Ali começam as primeiras conversões. No capítulo 2, versículo 37, a palavra de Deus diz: ouvindo eles, compungiram-se os seus corações, perguntando a Pedro, aos demais apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós e de vossos filhos, e todos os que estão longe, e os que estão perto também. Aleluias. Tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Aleluias. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas na pregação de Pedro. Então nós vemos que a igreja, imagina só, se converter 3.000 almas, praticamente 3.000 almas, numa pregação. Não é tremendo, irmãos? Nós vemos Deus fazer esse tipo de ação? Sim. Mas o que vai nos preocupar aqui, dentro daquilo que a palavra de Deus vai nos dizer, é que a partir deste momento, tanto os milagres, sinais de Deus, tudo está, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, não tem problema não, vai ficar tranquilo, glória a Deus, tudo começa a acontecer, meus irmãos, né? Os milagres, os sinais, e cada vez agregando mais pessoas, e junto com as pessoas, começaram a vir o quê? As dificuldades, os problemas, né? Ali pessoas entravam na igreja, naquele momento, fazendo parte da igreja, eram pessoas que vinham, quem sabe, lá de outras crenças, né? Pessoas que acreditavam em outras coisas, alguns até eram gregos, outros eram hebreus, outros eram samaritanos, outros eram, né, irmãos, pessoas de outras crenças, de outros lugares, de outras regiões do mundo, estavam ali agregando a igreja de Cristo. Pessoas que estavam ali dizendo: eu quero Jesus Cristo como meu Salvador. E a partir deste momento, os discípulos, os apóstolos começaram a ter muito trabalho. Por quê? Porque eles precisavam ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas. A Bíblia chega a dizer que a situação ficou tão difícil que foi necessário levantar diáconos para poder ali ajudar, glórias a Deus, na contribuição diária que eles davam às viúvas, às mulheres, às pessoas necessitadas. Então foi necessário levantar diáconos, que eram homens cheios do Espírito Santo, cujo foram separados para esta finalidade. Por quê, irmãos? Imagina só, se os apóstolos deixassem de orar, de jejuar, de buscar a Deus, teriam eles condições de ensinar a palavra de Deus para alguém? Claro que não. Era necessário eles estar numa constante oração, numa constante jejum, numa constante busca, né, irmãos? Para poder ter algo da parte de Deus, para poder ensinar aquelas pessoas o caminho que elas deveriam andar. Então era necessário eles ter alguém que ocupasse aqueles espaços dentro do ministério, que eram necessários homens, mulheres, pessoas capacitadas por Deus, para que eles pudessem dedicar as suas vidas mais à oração, ao jejum e à busca do Espírito de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer que quanto mais as pessoas agregavam, quanto mais pessoas ali vinham fazer parte da igreja, maior era as lutas, né? As dificuldades se apresentavam. Imagina só, vamos ver aqui, né? Nós estamos aqui, um grupo de irmãos, mas vamos supor que nós fôssemos ali agregar a igreja lá do início, quando o Espírito Santo de Deus, ela desceu, o Espírito de Deus desceu sobre a casa, sobre a igreja, sobre ali o cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você imagina só, nós chegando lá para fazer parte desta igreja, como seria? Nós chegaríamos com as nossas lutas, chegaríamos com as nossas dificuldades,
O pastor nem chegaria ali com seus problemas, né? Eu chegaria com os meus, você com os seus. Imagina só o pastor Pedro, os demais apóstolos, perguntando: e aí, meu irmão, como tu está? Então, eu estou com fome, eu estou com sede, eu não tenho sapato, eu não tenho roupa. Então a igreja ali, a Bíblia diz que eles eram uma unidade, algo muito especial. Todos se preocupavam, um se preocupava com o outro. A igreja, glórias a Deus, lá nos seus primórdios, ela estava preocupada com as pessoas que estavam ali, um ajudava o outro. A Bíblia chega a dizer que eles tinham tudo em comum. Sabe o que é isso? Não faltava nada a ninguém, todos comiam junto, estavam juntos nas orações. A Bíblia chega a dizer, até no partir do pão, eles estavam juntos, glórias a Deus. Havia tudo em comum. A Bíblia chega a dizer que é um momento que os irmãos vão orar, e que até o templo estremeceu da oração dos crentes que estavam orando, buscando a presença de Deus. Por quê, irmãos? Havia ali pessoas de um coração aquebrantado. E nós vemos que na igreja, no início da igreja, apareceu muita gente ali querendo fazer parte, né? Muitas pessoas chegavam até ali, quem sabe até de curioso. Então é verdade que todo mundo aí gosta um do outro, se amam, se abraçam, choram junto, tem tudo em comum? Eu também quero. Imagina uma pessoa que está necessitada de amor, de afeto. Eu vou para lá, eu preciso desse Jesus, eu preciso desses irmãos para me ajudar. E as pessoas ali se uniam, e aquela unidade, e isso era uma coisa difícil de se ver naquela época. Mas a igreja, ela nasceu desse jeitinho, dessa forma. A igreja nasceu com uma marca, o amor ao próximo, amar a Deus, amar o seu próximo. Isso não é uma coisa de boca para fora, isso é algo verdadeiro, tem que estar na igreja. Desde os seus primórdios a igreja é assim e tem que continuar assim até o fim. Mas entrou ali um casal no meio de tanta gente que estava vindo de todas as partes congregar, agregar. Chegou ali um homem chamado Ananias e a sua esposa Safira, que vendo todas aquelas coisas que estavam acontecendo, imagina só, os irmãos orando. Irmãos, eu posso ver, irmãos, eles orando. Quem sabe não tinha a luz elétrica, não tinha naquela época, mas ali de noite eles orando, clamando a Deus, né, irmãos? Aquelas fogueiras, aquelas lamparinas, né, que era feito antigamente, glórias a Deus. E o Espírito de Deus atuando no meio da igreja, sinais, cura, prodígios, maravilha. Era doente sendo curado, era cego voltando a enxergar. Eram pessoas ali que chegavam endemoniadas, sendo libertas. Então havia um temor, um amor com a obra de Deus. Algumas pessoas chegavam, a Bíblia chega a dizer que algumas pessoas vendiam até mesmo suas posses, as suas propriedades. Para quê, irmãos? Para contribuir na obra de Deus. Então não era como a gente hoje fala assim, dízimo, oferta. Não, eles davam mais do que isso. Eles chegavam a dar as suas propriedades, vendia, e ali traziam e entregavam aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem manter o trabalho da obra de Deus. Então a igreja se tornou forte na parte do financeiro, só não espiritual também, não, os dois lados, espiritual e financeiro. A igreja cresceu, era algo muito grande, se tornou uma igreja equilibrada. Tinha um financeiro, tinha um espiritual, era bênção, todo mundo tinha tudo em comum, não faltava nada, não tinha ninguém com fome, todos se alimentavam e ninguém faltava absolutamente nada. Era uma comunidade, unidos, cheio de amor uns com os outros. Mas aqui vai acontecer uma coisa que não tinha acontecido até aquele momento. A Bíblia não relata quantos anos se passou para que este mal acontecesse no meio da igreja. A palavra de Deus vai dizer que este casal, Ananias e Safira, veio fazer parte da igreja de Cristo. Mas esses dois haviam ali, né, irmãos, um mal no coração da vida deles. Que mal era este? A mentira.
Eles vieram fazer parte da igreja, eles vieram adentrar, agregaram a igreja, mas não tinham sido libertos ainda de um mal chamado mentira. A mentira ainda estava habitando no coração e na mente deles. Veja bem, eles eram cristãos? Eram. Eram pessoas de Deus? Eram. Eram pessoas que faziam parte da igreja? Sim. A Bíblia não diz quanto tempo eles congregaram. Nós não temos uma base bíblica para poder dizer que eles congregaram do início, ou lá no momento que o Espírito Santo de Deus desceu. Eles estavam no dia do batismo do Espírito Santo, lá no cenáculo? Não, a Bíblia não vai dizer isso. Mas a Bíblia vai dizer que nos primeiros anos da igreja, eles vão fazer parte da igreja. Irmãos, veja bem, se eles eram pessoas que tinham posses, que a Bíblia vai dizer que eles tinham posses. Quando eles decidem, Ananias e Safira decidiram vender a propriedade que eles tinham, e eles vão entregar aos pés dos apóstolos, a Bíblia vai dizer aqui que o Satanás, o diabo, olhe bem, irmãos, no versículo 3, o apóstolo Pedro, ele pergunta a Ananias, ou melhor, ele diz a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Glória a Deus. É engraçado ver que as pessoas, muitas pessoas, elas são bênção até chegar no dinheiro. Elas são uma bênção até chegar no dinheiro. No momento que chega no dinheiro, irmão, eu até vinha conversando com as minhas filhas, uma coisa que eu acho estranho nas pessoas. Glória a Deus. São queridas, são amor, são a bênção, mas na hora de tratar de dinheiro, de financeiro, principalmente aquilo que nós temos que devolver para Deus, Glória a Deus. as pessoas começam a mentir. Verdade. Ah, eu estou passando uma luta. Ah, hoje, esse mês foi horrível. E não foi. Glória a Deus. Ah, esse mês eu não consegui fazer nada. Esse mês foi... Sabe, irmãos? No momento que Deus abençoou a pessoa. Glória a Deus. Será que essa pessoa Glória a Deus. não está sendo como Ananias, que o diabo está enchendo o seu coração de mentira? Glória a Deus. Para mentir ao pastor? Glória, glória. a Imagina, Deus. irmãos, Aleluia. esse mês nosso aqui, passando, que está terminando já, Glória a Deus. nós gastamos mais do que entrou. Nós temos uma diaconisa aqui, que é tesoureira. Diaconisa irmã Tamares. Glória É a verdade ou Deus. não é, irmã Tamares? A diaconisa Tamares estava lá, quando as outras duas diaconisas que são tesoureiras passaram para mim: pastor, saiu mais do que entrou. Eu disse: glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus vai nos honrar até o finalzinho desse mês. Deus vai nos abençoar. Mas aí o que aconteceu, meus irmãos? Quando eu vou conversar com as pessoas, e as pessoas ouvem o pastor falar, né? Olha, aconteceu... Elas já vêm dizendo assim: nossa, esse mês também foi horrível para mim. O outro foi horrível para mim também. A outra eu vou lá falar: meu... Sabe? Mas tudo isso por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas são tão apegadas no financeiro que elas não percebem o que elas fazem. Eu falo para ver qual é a reação das pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Algumas pessoas não sabem que o pastor é formado na psicologia também. Glória a Deus. Aleluia. Algumas pessoas acham que eu sou uma pessoa que não tem uma formação psicológica. Mas eu tenho. Glória a Deus. Sou formado. E aí? Glória a Deus. Glória Aí eu a falo Deus. alguma coisa para ver a reação das pessoas. O Pedro não tinha formação psicológica, não era um psicólogo, mas o Pedro chegou para ele através do Espírito e disse: por que deixou Satanás encher o teu coração? Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes as pessoas pensam que mentem, que enganam as pessoas que têm o Espírito de Deus. Não pode. É a mesma coisa chegar aqui no pastor Valdinei, né? Glória a Deus. O pastor Valdinei vai dizer assim: vamos comprar uma lixeirinha para a igreja. Quem pode ajudar? É para comprar uma lixeirinha para pôr aqui na igreja. Aí chega uma pessoa e diz assim: ó, pastor Valdinei, eu não entrou dinheiro esse mês, né? Pois a boca está preta. Não vou lhe ajudar porque eu não tenho.
Mas é mentira. Foi o mês mais abençoado que Deus abençoou a pessoa, e o pastor Valdir pedindo para a obra de Deus, e a pessoa mentindo. Aleluia a Deus. Isso acontece comigo direto. E eu olho no olho assim, ó, e eu vejo que as pessoas estão mentindo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós observamos tudo isso acontecendo, o que acontece, irmãos? Nós vamos ver que o inimigo ele vai trabalhando de uma certa forma sorrateiramente para tentar entrar aonde? Numa parte tão importante do ser humano, que é o seu sentimento. Glória a Deus. Olha onde o inimigo vai atacar a vida de Ananias e Safira, aonde o diabo vai atacar eles, no sentimento. Irmão, o apóstolo Pedro chega a dizer aqui no capítulo 5 de Atos, no versículo de número 3, ele chega a dizer, então, o apóstolo Pedro vai dizer, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Veja, irmãos, como o inimigo está procurando um espaço para tentar entrar ali em nosso sentimento, para tentar nos corromper, para tentar nos impedir de fazer a vontade de Deus. Irmão, ele não entrou ali no raciocínio, não. Entrou no sentimento. Quando você ama a Deus, quando você tem amor por Deus, aonde que é? No teu sentimento, no teu coração, na tua alma. E foi lá que o inimigo tocou. Foi ali que o inimigo quis atrapalhar a vontade de Deus na vida deste homem, desta mulher. Olha só o nível que o inimigo atua. Ele vai dizer, o Pedro diz, por que, Ananias? Por que deixou Satanás encher o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Glória a Deus. Tivesse parte do preço da herdade, né? Se tivesse contigo, não estava na tua posse, nas tuas mãos, como dissesse em outra linguagem, né? Tirando essa figura aqui, mas tentando falar de uma forma mais ampla, de uma forma de maior entendimento. Se estava nas tuas mãos, porque deixou o inimigo enganar você. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. A verdade, Glória a aleluias. Deus. A verdade é algo muito importante na vida daquele que serve a Deus. Jesus, ele chega a dizer, né, no capítulo 8 de João, versículo 32, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Jesus está dizendo, olha, a verdade ela liberta. A verdade ela liberta o homem. Mas nós olhamos dentro deste capítulo 5 de Atos, e nós vamos observar que era necessário, aleluias, que a igreja permanecesse na verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Ananias deixou o inimigo trabalhar nele e atrapalhar não somente a vida dele, mas a vida de todos os outros cristãos que estavam se convertendo, pessoas que estavam agregando na igreja. Glória a Deus. Irmãos, eu já perdi amizades por falar a verdade. Eu já perdi 2 processos por falar a verdade. Glória a Deus. Às vezes já desagradei as pessoas por falar a verdade. Mas a verdade, ela não vai gerar nenhum mal. Ela vai frutificar em nosso coração. Glória a Deus. A verdade, ela está em Jesus. E esta verdade que está em Jesus tem que estar em nós também. Não importa o quantas lutas você passe, se a verdade de Deus está contigo. E se a verdade mora em teus lábios. Porque se a verdade está conosco, glórias a Deus, nenhum mal vai acontecer conosco. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que usa de mentira e de engano não permanecerá na congregação do justo. Mas aqui diz a palavra, enquanto Ananias deixava o inimigo trabalhar em seu coração, ele vendeu uma propriedade e ele estava com o dinheiro em mãos.
Podia ficar para ele. Mas ele decidiu com a sua mulher: olha, se o Pedro, né, o seu apóstolo perguntar lá, diga que foi por tanto que nós vendemos mentindo. Né? Vamos dizer para ele que foi só por tanto, o restante fica para nós. Por quê, irmãos? Porque a igreja estava crescendo naquela época. A igreja estava ali agregando pessoas de todos os lugares, de todas, né, as etnias. Aparecia gente de tudo que era jeito. Imagina só a dificuldade que era manter todo esse povo em oração, né? Manter uma igreja pequena é fácil. Eu já estive numa igreja com 2.000 pessoas, e não é fácil manter uma igreja com 2.000 pessoas. Agora você imagina, em uma pregação 3.000 almas começaram a servir Jesus. Se todo dia se convertia 10, 15, 20, 50, 1.000, você imagina isso no final do ano. E para manter esse povo orando com sinceridade, com amor, ligado o seu coração em Deus, precisava de pessoas que tinham de fato, aleluias, o contato direto com o Espírito de Deus, com o próprio Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui Ananias e Safira decidem a mentira ao Espírito de Deus. E vai acontecer o que? Através da mentira, a Bíblia diz que Ananias acaba mentindo quando o apóstolo faz a pergunta a ele. E ele vai mentir, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, né, matou este homem. É triste, irmãos. Uma parte da história é triste. No versículo 4, ele diz: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Aleluia. Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor sobreveio a todos que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora, e sepultaram, diz a palavra. E no verso 7 diz: e passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, a Safira. Entrou, e ela não sabia o que tinha acontecido. Então disse Pedro no versículo 8: dize-me, vendeste portanto aquela idade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vos concertaste para tentar melhor o Espírito Santo? E ali, né, caiu também, expirando-se, morreu, e ali também foi sepultada junto com o seu marido. Os jovens que haviam sepultado o seu marido também levaram ela para sepultar. É triste ver o que aconteceu? Sim, é triste. Mas se isso não fosse parado naquele momento, será que a igreja estaria aqui agora? Meu Deus, irmãos, é tão preocupante quando olhamos para dentro da palavra e vemos. Claro que é triste ver uma ação de Deus a ponto de matar alguém por mentir. Por isso eu quero dizer para você, que nós estamos vivendo o tempo da graça. Sim, vivemos o tempo da graça. Mas lá no capítulo 6 de Romano, versículo 15, está escrito na palavra de Deus: se porventura, mesmo no tempo da graça, não estamos debaixo mais da lei, mas da graça, mas agora vamos viver no pecado, vamos pecar? Ele diz: não, certamente que não. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para a igreja que aqui está, eu sei que hoje é um culto de ensinamento, é difícil falarmos uma palavra como essa, mas eu quero dizer uma coisa boa para vocês, dentro dessa palavra, a qual é triste. Por isso é importante, você que está me ouvindo, procurar sempre, aleluias, falar a verdade, mesmo que seja difícil, mesmo que as pessoas desagradem ao ouvir o que você vai dizer. Eu estava há 2 semanas atrás no Rio Grande do Sul, e eu fui conversar com a minha mãe, coisas que eu não podia conversar com ela há muitos anos.
Há mais de 20 anos eu esperando uma oportunidade. Olha a paciência, irmãos. Há mais de 20 anos. Esperando uma oportunidade de conversar algumas verdades com minha mãe. Glória a Deus. E quando eu comecei a falar com a minha mãe falou, mas essa conversa não está muito me agradando. Eu falei, eu sei, mãe, também não me agrada. Mas só pela verdade eu preciso saber. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se é só eu que sou assim, ou vocês também são assim. Quem ama a verdade aqui? Glória a Deus. Você ama essa verdade? Glória a Deus. Eu sei que você sofre pela verdade. Quem sabe você que está me ouvindo hoje tem passado lutas porque você fala a verdade. Glória É tão triste ver quando uma criança ela comete alguns erros. Tem crianças às vezes que são bastante, eu chamo de pentecostais, são pentecostal, são arteiros. Eu fui uma criança muito arteira quando era criança. Mas mesmo não conhecendo a Deus, quando eu praticava alguma arte, eu me lembro uma vez que eu peguei uma bolinha de vidro e joguei contra uma pedra, o paralelepípedo, o chão na rua era pedra, joguei, a bolinha bateu, picou e caiu no telhado de uma senhora. E aquela senhora era uma pessoa muito brava. E ela saiu para a rua, com os olhos com uma tocha, e eu pequeno, tinha uns 6, 7 anos, e ela gritou, quem foi que jogou pedra na minha casa? Glória a Deus. E eu olhei para o lado, todo mundo correu, não tinha mais ninguém ali, e eu olhei para ela, fiquei com os olhos grelados. E ela, foi você, Rodrigo? E eu, fui eu, vó. Ela disse, pois tu ter falado a verdade, Glória a Deus. vem para cá que eu vou te dar uma coisa. Me deu dinheiro, me deu lanche. Glória a Deus. Toda vez que ela precisava de ajuda, ela ia lá e chamava, Rodrigo, vem cá, me ajuda aqui. Glória a Deus. E me dava sempre um dinheirinho. Até hoje eu guardo no meu coração aquela mulher que com amor me tratou muito bem. Glórias a Deus. Por causa da verdade. Glórias a Deus. Mas quando uma criança fala a verdade, ela me ensinou algo ali, que quando uma criança fala a verdade, não precisava ser corrigido. Precisava apanhar. Glória a Deus. E eu pus isso eu coloquei isso na minha vida, irmãos. Com os meus filhos. Deus me deu 5 filhos. Olha que bênção, né? 5. Glória a Deus. Eu tenho 2 filhas que estão aqui. A Jéssica e a irmã Gabriele, que está ali. Glória a Deus. Minhas 2 filhas sabem o que eu vou falar. Quando elas faziam arte, e faziam. Diz que filhinho de peixe, peixinho né? Diz que o fruto nunca cai longe do pé, né, irmãos? E quando faziam arte, eu perguntava, quem é que fez essa arte? E elas diziam, fui eu, pai. Eu falava, então, o pai não vai bater, o pai não vai brigar, porque falou a verdade. Glória a Deus. Imagina você corrigindo o seu filho quando ele fala a verdade. Você batendo nele. Foi você? Mas você falou? Surra! Será que essa criança ela vai continuar falando a verdade para você? Claro que não. Porque se você, na hora que ela fala a verdade, você corrige com duras palavras, até mesmo com açoites, como uma criança, que é séria, que é Glória a Deus. vai falar para o pai e para a mãe. Até Deus ama quem fala a verdade. Deus não ama quem fala a mentira, mas quem fala a verdade. Glórias a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitas vezes, lá em casa, os meus filhos ali, os 5, imagina, 3 piá e 2 meninas, fazendo arte. Eu chamava todos eles, perguntava, quem foi? Eles já saíram na frente. Fui eu, pai. Eu dizia assim, foi você? Então tá bom. Não, só para saber. Mas o senhor não vai brigar com a gente? Não. Vai lá, tira 5 minutos de oração, peça perdão para Jesus, porque você fez uma arte. Era assim? Não, filho. Sempre foi assim. E sabe qual era o tratamento que eu recebia das pessoas, não vou dizer das pessoas cristãs, os cristãos, Não, os crentes não, mas da família, que eu estava agindo errado.
Eles olharam para mim e diziam assim: não, tu está botando teus filhos para orar. Eu disse: meu Deus, 5 minutos não mata ninguém. 1 minuto não vai matar ninguém. Dobrar o joelho, não está dobrando o joelho em cima de pedras, não está ajoelhando em cima de tampinhas de garrafa, não. Vai lá, dobra o teu joelho, fala com Jesus. E foi assim, irmãos, com essa persistência. Foi tão difícil, porque nessa época, os irmãos sabem que eu era deficiente físico, desenganado pela ciência humana. E eu tinha que ter uma paciência para poder ajudar os meus filhos, porque eu nem podia correr, nem podia andar direito, me arrastava como um bicho. Estava ali, irmãos, uma perna de pendurada, desenganado pela ciência, e esta era a minha vida. E eu tinha que demonstrar paciência para os meus filhos, porque eu não podia brincar com eles, eu não podia correr com eles, eu não podia andar de bicicleta com eles, eu não podia ir no parquinho brincar com eles. Era difícil a minha vida. Então eu tinha que tentar, tentar ali com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus, tentar ensinar da melhor forma possível. E era criticado. Amém, irmãos? Glórias a Deus. A palavra de Deus vai dizer, então, vou voltar aqui dentro da palavra para nós concluirmos, o quanto, quando Pedro vai dizer a Ananias, porque deixou o inimigo encher o teu coração. Olha para quem está do seu lado e diz para ele assim: não deixa o inimigo entrar no teu coração. Não deixa o inimigo entrar no teu coração. Não deixa o inimigo colocar sentimentos que são errados. Olha, irmãos, um dos sentimentos terríveis que Satanás coloca no coração das pessoas, sabe qual é? Vocês não sabem qual é. Aquele sentimento de falta de perdão. Não vou perdoar. Eu não perdoo. Que isso? O que é isso? O cristão, ele tem que exercer os 70 vezes 7 que Jesus ensinou para o Pedro. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão, minha irmã? Quantas vezes eu tenho que perdoar as pessoas? O Pedro pergunta: Jesus, só 7 está bom? Não! 70 vezes 7, isso no dia. São 490 vezes no dia. Quem vai pecar contra você tudo isso? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O inimigo quer colocar em nós o rancor. O rancor é um câncer espiritual. O ódio é um câncer espiritual. Nós não podemos deixar isso, ficar dentro de nossas vidas. Sabe por quê? Porque existem coisas boas de Deus para nós. Existem coisas maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Deus quer fazer você forte. Deus quer fazer você um vencedor. Deus quer fazer que você resplandeça em meio às lutas, em meio às trevas. Deus quer fazer de você alguém que vai marcar a história, não só a sua, mas a história de muitas pessoas, de muitos. Oh, glória a Deus. Eu quero perguntar nessa noite aqui, você não precisa nem dizer para mim, quanto o inimigo já tirou de alegrias do teu coração, quantas coisas ruins já aconteceram na tua história, quantas coisas você viveu que você achou que era teu fim. Olha, veja, quantas vezes você olhou e disse: daqui para lá eu não consigo mais. É desistir, aceitar a derrota, ser fracassado. Mas hoje tu está em pé ainda. Tu está em pé ainda. Você continua em pé. Glória a Deus. Quem está entendendo? Porque Deus, Ele olha para você. Mesmo quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, quando éramos uma massa sem forma, o Senhor Deus, Ele já estava lá. Aleluia. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele diz: antes que saísse do ventre da tua mãe, eu já havia te escolhido. Algumas pessoas não entendem isso, acham que Deus nos escolheu agora, nesse momento. Não, Deus já te escolheu antes de você escolher Ele. Prova, pastor, prova isso. Sim,
João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu te escolhi. Eu escolhi você. Ora, Madagai. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Cristo. Fui eu que escolhi você. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Sabe aquele momento que a gente quer parar? Quem já viveu isso? Aquele momento que você quer desistir de tudo. Mas são esses sentimentos malignos que Satanás está tentando jogar nas pessoas. Antes de eu chegar aqui, eu estava numa luta ferrenha contra o inimigo espiritual. Uma opressão terrível lutando contra mim. Eu disse: Deus, o que o inimigo está lutando tanto assim? Por que ele está tão nervoso assim? Aí Deus falou para mim: porque eu tenho algo para fazer. Eu tenho algo para fazer no meio dos meus. Aleluias. Eu quero falar para aqueles irmãos que entraram ali, glórias a Deus, que antes de vocês entrar, Deus já tinha mostrado para mim que entrar. Eu estava aqui orando, aleluias, ali melhor, né? Estava ali e Deus mostrou. Eu quero dizer para os irmãos, para o irmão, amém, meu irmão, que Deus vai restituir você, que Deus vai te honrar. Esta muralha de Jericó que está no teu caminho, o Senhor diz: não desista de rodear ela. Não é para parar, não. Porque Deus entregou um ministério, uma chamada, algo glorioso na tua história, na tua vida, na tua família. Mas a luta é grande. E essa luta, aleluia, é por causa daquilo que Deus entregou, a chamada de Deus na tua vida. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor sabe até onde nós podemos ir. Mas uma coisa é certa, Deus está dizendo: não desista. Isso é para nós todos que estão aqui. Não desista. Você já viu que as coisas muitas vezes não estão favoráveis? É ou não é? O vento é contrário. Você olha, a tempestade, em vez de diminuir, ela aumenta. Oh, glória. Oh, Naramassui, Decou, Manais, Terra, Bacandarai. Ao invés de parar, o vento sopra mais forte. As ondas aumentam, pastor, porque Deus permite isso na minha vida. É porque você é igreja. É porque em ti não pode habitar os sentimentos do inimigo. Porque no meu coração, no teu coração, o único que pode estar ali dentro é o Espírito de Deus. Somente Deus pode estar aí dentro de nós. Deus não reparte nenhum de nós com o adversário. E Ele não aceita e jamais vai aceitar que sejamos vencidos pelo inimigo. Aleluia. Quando eu era militar, irmãos, eu me lembro, quando chegava na época dos treinamentos, eu amava. Eu sempre amava essa parte. Os treinamentos militares. Oh, glória a Deus. Ali nós íamos mostrar as nossas condições físicas. Qual era a força que nós tínhamos, o desenvolvimento que nós tínhamos fisicamente. E eram pistas cheias de provas. Era correr por cima de um pedaço de toco, de madeira, era corda, pulava no barro, arrastava por baixo de arame farpado, saltava por cima de uma parede. Olha, irmãos, era difícil. Tinha momentos que você tinha que carregar até alguém nas suas costas. Glória a Deus. E eu vou confessar para os irmãos, eu nunca perdi. Glória a Deus. E sempre alguém dizia assim: olha, legal, você conseguiu. Magrelo, que nem eu era magrelo. Magrelo, eu achei que você não ia conseguir carregar esse gordinho nas costas aí. Você conseguiu. Mas depois, quando eu fiquei crente, eu comecei a colocar tudo aquilo que eu aprendi lá. Eu enxergava como no mundo espiritual. Os obstáculos, as dificuldades, o quanto o inimigo chega em nós, começa a falar: não vai dar nada certo, você não vai conseguir. Sabe aqueles projetos, aqueles sonhos? O inimigo quer frustrar ele no papel.
Ele não quer que saia do papel os teus projetos, os teus sonhos. Ele não quer. Mas nós temos que insistir. Glória a Deus. Não importa o tamanho da barreira que estão diante de nós. Deus, Ele quer que nós tenhamos um sentimento. Sabe qual é o sentimento? Aleluias. O sentimento de amor por Ele. Porque quem ama a Deus, ele não desiste de lutar, ele vai à frente. Ele vai lutar, ele vai guerrear, ele vai batalhar. Mas não está dando certo, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo. Porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele está no controle das coisas. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Cristo. Ele merece a honra, a glória, o louvor, a adoração. Oh, glória a Deus. Aleluias. Eu vejo nesta noite aqui que Deus está nos ensinando algo para nós. Glória a Deus. Vamos blindar o nosso coração, o nosso sentimento. Glória a Deus. Vamos pedir para Deus nos revestir, Glória a Deus. para que o inimigo não tenha acesso ao nosso mente, ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Glória. Não é verdade, irmãos? Para que ele não tenha como conseguir achar uma brecha. Olha aqui, Ananias e Safira deixaram brechas. Deixaram brechas. Glória a Deus. Vamos fechar as brechas. Glória a Vamos Deus. colocar a palavra de Deus ali. Para que o inimigo, quando tentar achar um espaço, ele vai dizer assim: ah, eu não posso não. Por quê? Porque tem a palavra de Deus. Glória a Deus. O inimigo começa a dizer assim: mente. Aí você vai ouvir assim, João 8,44. Pai da mentira, o diabo, eu não vou mentir. Glória a Deus. Erra, não, eu não vou errar, porque eu quero fazer o que é certo. Glória a Deus. Aleluia. Desista. Pode ver que o diabo não vem com nenhuma coisa boa. Ele só vem com coisas ruins para tentar colocar na sua história, na sua vida. Irmãos, quando eu estava 9 anos deficiente físico, 9, desenganado, as pessoas chegavam para mim e diziam: olha, não tem mais jeito não. Desista. Não, você vai ficar assim pro resto da vida. Eu digo: por que você acha isso? Não, porque cada vez você está ficando mais doente. A sua perna só está pele e osso. Você não tem mais ligamento no joelho direito. Você não tem mais ligamento na perna. Não acontece. Você já pode desistir. As pessoas chegavam a dizer para mim: coitado de ti. Eu dizia: coitado de vocês. Porque a minha fé continua a mesma, a minha confiança em Deus é a mesma, e eu vou crendo, e eu creio, eu vou continuar crendo que o meu milagre vai chegar. E o meu milagre chegou. Hoje eu estava conversando com um irmão, um homem de Deus, falando para ele, né? Deus, ele fala quando ele quer, Deus, ele faz quando ele quer, Deus, ele age quando ele quer. O irmão falou: mas eu tenho orado, tenho buscado, mas Deus não tem falado comigo. Eu falei para o irmão, né? O irmão, um homem de Deus, falei para ele: mas Deus, ele faz quando ele quer, irmão. Glória a Deus. Eu nem quis dizer para ele que eu fiquei 9 anos esperando. 9 anos esperando, e cada vez ficava pior. Aleluia. E quando já não tinha mais jeito, quando os médicos disseram: não tem mais jeito, aí vem Deus. Glória a Deus. Glória a Aí entra Deus com milagre, aí entra Deus com milagre na minha vida, na sua. É assim que Deus trabalha. O que é para o homem fazer, o homem vai fazer, mas o que é para Deus, não, ó irmãos. O que é para Deus fazer, Deus vai fazer, e Deus faz bem feito o que tem que fazer. Por isso eu estou aqui hoje, amém? Não importa se tiver um aqui dentro dessa igreja, Glória a Deus. ou se tiver 100, ou se tiver 2.000, como era acostumado, né, irmãos? 2.000 pessoas, não importa. O importante é falar de Jesus com o mesmo amor, com a mesma intensidade e com a mesma graça. Oh, glória a Deus. Isso que importa. Oh, glória a Deus. Eu quero já neste momento concluir essa mensagem dizendo: vamos blindar nosso coração de toda a ação do inimigo. Põe a mão no teu coração aí, e nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, não permita jamais que o inimigo tenha espaço em nosso sentimento, em nosso coração, e nas nossas vidas esteja a presença de Deus, e somente Deus, o trono de Deus, esteja dentro de nossos corações, o lugar de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos dar a melhor salva de palmas. Glória a Deus.